Este vídeo apresenta uma exploração dos 10 maiores tsunamis registrados na história. Eventos catastróficos que moldaram indelevelmente as paisagens e as comunidades que afetaram. Quando terminou, talvez 160 pessoas estivessem mortas ou a morrer. A cidade inteira tinha sido mais ou menos destruída. Com foco no alcance dos eventos, nas causas e nas consequências, esta coleção de narrativas traz à luz o poder inspirador da natureza. Número 1. O tsunami de 2004 no Oceano Índico. O dia 26 de dezembro de 2004 é uma data que ficou gravada na memória de milhões de pessoas. Neste dia, um mega terremoto submarino, com uma magnitude estimada entre 9,1 e 9,3, atingiu a costa oeste do norte de Sumatra, na Indonésia. O terremoto foi um dos mais fortes alguma vez registrados e desencadeou uma série de ondas de tsunami devastadoras que se propagaram por todo o Oceano Índico, causando destruição generalizada e perda de vidas. O terremoto foi desencadeado pelo movimento da placa do Índico ao subduzir-se sob a placa da Birmânia, resultando na elevação do fundo do mar numa vasta área, mais extensa do que a Califórnia. Esta súbita elevação vertical deslocou um enorme volume de água, gerando ondas poderosas que se irradiaram pelo Oceano Índico a altas velocidades. Em poucas horas, estas ondas, algumas das quais com até 30 metros de altura, atingiram as costas de 14 países, desde a Tailândia e a Indonésia, a leste, até a Somália, no continente africano, milhares de quilômetros a oeste. A velocidade e a escala do tsunami apanharam as nações de surpresa, deixando pouco tempo para avisos ou evacuações. O número de vítimas foi inimaginável. Mais de 230 a 280 pessoas foram mortas, tornando-se uma das catástrofes naturais mais mortíferas de que há registro na história. A Indonésia, o Sri Lanka, a Índia e a Tailândia foram os principais afetados pela catástrofe, com cidades inteiras a serem varridas do mapa. Para além da destruição imediata, o tsunami provocou também uma crise humanitária. Milhões de pessoas ficaram desalojadas, perdendo as suas casas e meios de subsistência. As infraestruturas, incluindo hospitais, transportes e sistemas de comunicação, foram dizimadas. As fontes de água potável foram contaminadas, provocando surtos de doenças. No rescaldo da catástrofe, a ajuda internacional foi inundada, ascendendo a milhares de milhões de dólares. Foram montadas operações de salvamento e de recuperação e foram iniciados esforços de reabilitação a longo prazo. Apesar da resposta internacional maciça, o caminho para a recuperação foi longo e repleto de desafios, e o acontecimento alterou profundamente as regiões afetadas. O tsunami de 2004 no Oceano Índico também levou a avanços significativos nos sistemas de alerta de tsunamis. O acontecimento pôs em evidência as lacunas do sistema atual, especialmente na região do Oceano Índico, o que levou ao desenvolvimento do sistema de alerta de tsunamis do Oceano Índico, que estava operacional em 2006. Este acontecimento foi uma recordação pungente do poder do mar e da imprevisibilidade da natureza. Demonstrou a necessidade de cooperação global na previsão, preparação, resposta e recuperação de catástrofes, e sublinhou a importância de respeitar e compreender o nosso mundo natural. O tsunami de 2004 no Oceano Índico não foi apenas uma tragédia. Foi uma chamada de atenção para a humanidade. Número 2. O tsunami de 2011 no Grande Leste do Japão. O dia 11 de março de 2011 assinalou mais um marco sinistro na crônica das catástrofes naturais. Neste dia, um colossal terremoto submarino de grande intensidade, conhecido como o terremoto de Tohoku, ocorreu ao largo da costa nordeste do Japão. O terremoto foi extraordinariamente poderoso, com uma magnitude de 9,91, o que o torna o terremoto mais potente alguma vez registrado no Japão e o quarto mais forte do mundo desde o início dos registros modernos em 1990. O terremoto de Tohoku resultou da subducção da placa do Pacífico sob a placa da América do Norte, provocando um violento abalo do fundo do mar e a subsequente geração do tsunami. A libertação de energia do terremoto foi tão grande que deslocou Honshu, a principal ilha do Japão, 2.004 metros para leste e deslocou o eixo da Terra em cerca de 1.025 centímetros. As ondas de tsunami, algumas atingindo alturas de até 40 metros, 131 pés, atingiram a costa leste do Japão em poucos minutos. Estas vagas de água varreram as comunidades costeiras, causando danos consideráveis. Nomeadamente, a cidade de Minami-Sunriku foi quase totalmente destruída, com mais de 95% dos seus edifícios arrastados. O tsunami também precipitou um grave acidente nuclear na central nuclear de Fukushima Daiichi,
O paredão de proteção da central não resistiu às ondas do tsunami, que provocaram inundações e a consequente falha dos sistemas de arrefecimento de 3 reatores. Esta situação levou a derretimentos e a libertação de materiais radioativos, marcando o pior desastre nuclear desde Chernobyl em 1986. O balanço da catástrofe foi impressionante. Mais de 15 mil vidas foram perdidas e muitas mais foram deslocadas ou afetadas. Os danos físicos foram estimados em 360 mil milhões de dólares, o que faz dela a catástrofe natural mais cara da história. Além disso, as fugas de radiação da central de Fukushima Daiichi deram origem a grandes preocupações ambientais e de saúde a longo prazo. A reação à catástrofe foi rápida, tanto a nível nacional como internacional. Foram lançadas missões de busca e salvamento, empreendidos esforços maciços de evacuação e foram recebidas ajudas e apoios de todo o mundo. No entanto, o processo de recuperação foi árduo. Anos após a catástrofe, muitas zonas continuavam inabitáveis devido à radiação e as comunidades continuavam a debater-se com as sequelas sociais, econômicas e psicológicas do acontecimento. O desastre de Tohoku também teve um impacto profundo na política energética do Japão, levando a uma reavaliação nacional da dependência do país em relação à energia nuclear. Várias centrais nucleares foram encerradas e o governo começou a insistir no aumento do investimento em energias renováveis. Em termos de impacto científico, o acontecimento levou a avanços na investigação sobre terremotos e tsunamis, incluindo uma maior compreensão dos terremotos de megatransformação e dos riscos que lhes estão associados. O terremoto e o tsunami de Tohoku serviram para recordar o imenso poder do mundo natural e as vulnerabilidades inerentes mesmo às sociedades mais preparadas. O evento sublinhou a necessidade de melhorias contínuas na preparação, resposta e recuperação de catástrofes, bem como o imperativo de políticas energéticas sustentáveis e seguras. Número 3. O grande tsunami chileno de 1960 de maio de... O dia 22 de maio de 1960 ficou gravado nos anais da história como o dia do terremoto mais forte alguma vez registrado. Conhecido como o Grande Terremoto do Chile ou Terremoto de Valdívia, este colossal acontecimento sísmico ocorreu ao largo da costa do centro-sul do Chile. O terremoto atingiu uma incrível magnitude de 9,5, libertando quase o dobro da energia total do segundo terremoto mais poderoso, o terremoto de Sexta-feira Santa de 1964 em Prince William Sound, Alasca. Este tremor monumental resultou da subducção da placa de Nazca sob a placa sul-americana. O violento movimento da Terra foi sentido numa vasta área do Chile e levou à formação de ondas de tsunami destruidoras que se irradiaram pelo Oceano Pacífico. Logo após o terremoto, ondas de tsunami de até 25 metros atingiram a costa chilena, destruindo muitas cidades costeiras como Puerto Saavedra. Os efeitos de longo alcance do tsunami foram sentidos em locais tão distantes como o Havaí, as Filipinas, o Japão e até mesmo na costa leste da Nova Zelândia e da Austrália, com as ondas a causarem danos horas após o terremoto inicial. De forma notável, em Hilo, no Havaí, foram registradas ondas com uma altura de 17 metros, resultando em destruição significativa e perda de vidas. O número de mortos foi substancial. Embora seja difícil determinar números exatos, as estimativas sugerem que entre 10 e 60 pessoas perderam a vida devido ao terremoto e aos tsunamis resultantes. A catástrofe causou danos imensos nas infraestruturas, tendo cerca de 2 milhões de pessoas ficado sem casa no Chile. Os custos econômicos foram monumentais, estimados em 6 mil milhões de dólares. No rescaldo da catástrofe, o Chile e outros países afetados debateram-se com a reconstrução e a recuperação. A ajuda e o apoio internacionais contribuíram para atenuar a crise humanitária, mas a reconstrução demorou vários anos. O acontecimento afetou profundamente o Chile, moldando as políticas de gestão de catástrofes do país e influenciando a sua abordagem ao desenvolvimento urbano e às normas de construção. Em termos do seu impacto científico, o Grande Terremoto do Chile de 1960 proporcionou uma oportunidade sem precedentes para o estudo de fenômenos sísmicos e tsunamis. Conduziu a avanços significativos na compreensão da tectônica de placas, que era ainda uma teoria em desenvolvimento na altura. Este terremoto e o tsunami dele resultante foram fundamentais para a criação do Sistema de Alerta de Tsunamis do Pacífico, concebido para alertar as comunidades da orla do Pacífico para potenciais ameaças de tsunami. O Grande Tsunami Chileno de 1960 é um testemunho do imenso poder sísmico da Terra. O evento mostrou as implicações globais de uma ocorrência geológica local, enfatizando a interconexão dos oceanos e continentes do nosso mundo.
Reforçou a necessidade de colaboração internacional na preparação e resposta a catástrofes, salientando que um acontecimento sísmico numa parte do mundo pode ter impactos de longo alcance e transcontinentais. Em abril de 1946, as Ilhas Aleutas, no Alasca, foram o epicentro de um terremoto de magnitude 8,6, que despoletou um dos tsunamis mais destrutivos da história do Oceano Pacífico. O evento sísmico foi centrado perto da ilha Unimak, a maior da cadeia das Aleutas, e o tsunami resultante teve impactos locais imediatos e efeitos devastadores a milhares de quilômetros do oceano. O terremoto ocorreu devido à subducção da placa do Pacífico sob a placa da América do Norte. A consequente deslocação do fundo do mar deu origem a uma série de ondas poderosas que se propagaram pelo Oceano Pacífico. A nível local, as ondas atingiram alturas sem precedentes, com a maior onda registrada a atingir cerca de 40 metros à entrada do farol de Scott Cap, na ilha de Unimak. Essa onda gigante destruiu o farol, que ficava a cerca de 30 metros acima do nível do mar, matando todos os 5 faroleiros. No entanto, os efeitos do tsunami não se limitaram à vizinhança imediata da sua origem. As ondas irradiaram pelo Pacífico, atingindo as costas do Havaí cerca de 5 horas após o terremoto inicial. Sem qualquer sistema de alerta de tsunami eficaz na altura, os habitantes do Havaí não tiveram qualquer aviso prévio da catástrofe que se aproximava. O tsunami causou danos consideráveis, especialmente na Ilha Grande, onde a altura das ondas atingiu 14 metros 46 pés, e a cidade de Hilo sofreu danos consideráveis. O número total de mortos do evento é incerto, mas acredita-se que seja superior a 160, tendo a maioria das vítimas ocorrido no Havaí. O custo financeiro dos danos infligidos pelo tsunami de 1946 foi considerável. Só no Havaí, estimativas dos danos variaram entre 25 e 26 milhões de dólares, uma soma significativa para a época. Além disso, as consequências da catástrofe exigiram esforços substanciais em termos de salvamento, recuperação e reconstrução, representando um desafio considerável para as áreas afetadas. O tsunami de 1946 nas Ilhas Aleutas O tsunami das Ilhas Aleutas de 1946 teve implicações significativas para a compreensão científica dos tsunamis. O evento levou à criação do Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico no Havaí, em 1949, o primeiro do seu gênero, marcando um passo em frente crucial nos esforços globais para atenuar o impacto dos tsunamis. Este acontecimento pôs em evidência a possibilidade de os tsunamis gerados localmente terem efeitos de grande alcance, sublinhando a importância da cooperação regional e internacional na preparação e resposta a catástrofes. É um testemunho sóbrio do poder destrutivo dos tsunamis e da importância da monitorização científica e de sistemas de alerta eficazes para reduzir os seus impactos devastadores. Número 5. O tsunami de Lisboa de 1755, novembro de 1755, Dia de Todos os Santos. Começou como um dia de celebração para o povo de Lisboa, Portugal. Mas a sua festa transformou-se em tragédia quando um dos terremotos mais devastadores de que há registro na história se abateu sobre a costa, produzindo um tsunami destruidor e incêndios generalizados que remodelaram drasticamente a cidade e tiveram um impacto duradouro na sociedade e cultura europeias. O terremoto, com uma magnitude estimada entre 8,5 e 9,0, centrou-se no Oceano Atlântico, cerca de 200 quilômetros a sudoeste do Cabo de São Vicente. O violento abalo durou vários minutos, causando danos significativos em Lisboa e noutras partes de Portugal e Marrocos. No entanto, a destruição não terminou com o terremoto. No espaço de 1 hora, 3 poderosas ondas de tsunami atingiram a costa portuguesa. A onda mais alta terá atingido 15, 20 metros, 49, 66 pés em alguns locais. A cidade de Lisboa, parcialmente submersa devido ao terremoto, ficou particularmente vulnerável. O tsunami atingiu-a com tal velocidade e força que muitas pessoas que tinham fugido para os barcos no porto pereceram. O balanço foi devastador. Entre o terremoto, o tsunami e os subsequentes incêndios que assolaram a cidade durante 5 dias, estima-se que entre 30 e 50 pessoas tenham perdido a vida. A maioria dos edifícios de Lisboa foi destruída, incluindo palácios, igrejas e os arquivos da cidade, o que levou a uma perda incalculável de artefactos culturais e históricos. A catástrofe provocou também uma crise humanitária, com dezenas de milhares de habitantes desalojados. Apesar da imensa devastação, os esforços de recuperação começaram rapidamente, coordenados pelo Marquês de Pombal, o governante de facto de Portugal.
A sua liderança na reconstrução de Lisboa, incluindo a introdução de métodos de construção resistentes, AOS terramotos, marcou uma das primeiras aplicações sistemáticas da ciência no planeamento urbano. O terremoto e o tsunami de Lisboa de 1755 tiveram impactos de grande alcance para além de Portugal. O acontecimento foi amplamente noticiado e discutido em toda a Europa, e teve uma profunda influência no pensamento filosófico e religioso do período do Iluminismo. Suscitou debates sobre a natureza de Deus e o problema do mal, e conduziu ao desenvolvimento da sismologia moderna. Do ponto de vista científico, o terremoto e o tsunami de Lisboa foram fundamentais para o avanço da compreensão dos terremotos e dos tsunamis. O evento despoletou estudos geológicos exaustivos e conduziu a uma das primeiras descrições científicas de um tsunami pelo filósofo Immanuel Kant. O tsunami de Lisboa de 1755 recorda-nos claramente a possibilidade de ocorrência de fenômenos sísmicos catastróficos na Europa. O seu legado reside não só no seu significado histórico e científico, mas também na sua profunda influência na sociedade e na cultura, ilustrando as formas complexas como as catástrofes naturais podem moldar a história humana. A erupção do Krakatoa, ou Krakatau, em 27 de agosto de 1883, é considerada um dos acontecimentos vulcânicos mais violentos de que há registro na história. A erupção foi tão catastrófica que levou à quase total destruição da ilha e produziu enormes tsunamis que resultaram numa devastação generalizada e na perda de vidas. Krakatoa, uma ilha vulcânica situada no Estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra, na Indonésia, explodiu com uma força estimada em cerca de 200 megatoneladas de TNT, cerca de 13 mil vezes o rendimento nuclear da bomba Little Boy, que devastou Hiroshima. A explosão cataclísmica foi ouvida a até 3,0 quilômetros de distância e gerou ondas de pressão que foram registradas por barógrafos em todo o mundo. A erupção causou o colapso do vulcão numa caldeira sob o mar, desencadeando uma série de tsunamis poderosos. Estas ondas irradiaram através do Estreito de Sunda, atingindo as costas de Java e Sumatra. A onda mais alta registrada atingiu uns espantosos 40 metros, cerca de 131 pés de altura. A destruição causada por estes tsunamis foi devastadora. Aldeias e povoações costeiras inteiras foram varridas do mapa. O número total de vidas perdidas foi estimado em cerca de 36 mil. Os tsunamis foram responsáveis pela grande maioria destas vítimas. Os impactos da erupção do Krakatoa e dos tsunamis resultantes não se limitaram à Indonésia. A erupção ejectou cerca de 21 quilômetros cúbicos de cinzas para a atmosfera, afetando os padrões meteorológicos globais e criando pores do Sol vívidos em todo o mundo durante meses. O evento de Krakatoa desempenhou um papel significativo no avanço da compreensão científica dos vulcões, tsunamis e do sistema climático global. Levou à criação da Rede Mundial de Observatórios Vulcânicos e estimulou o desenvolvimento da investigação sobre vulcões e tsunamis. A erupção do Krakatoa em 1883 e os tsunamis resultantes foram uma demonstração clara da incrível força dos processos geológicos e do potencial de eventos naturais localizados e do potencial de efeitos globais de fenômenos naturais localizados. O acontecimento sublinha a necessidade de vigilância e investigação contínuas sobre a atividade vulcânica e de tsunamis, a fim de atenuar os impactos de acontecimentos futuros. Número 7. O tsunami de Hoei de 1707. Em 28 de outubro de 1707, durante o período Edo do Japão, ocorreu o terremoto de Hoei. Foi o maior terremoto registrado no Japão até então, com uma magnitude estimada de 8,6. O terremoto provocou um tsunami destruidor que afetou fortemente as zonas costeiras de Ki, Mikawa e Ise. O terremoto e o subsequente tsunami receberam o nome da Era Hoei do calendário tradicional do Japão, na qual ocorreu o desastre. O terremoto foi o resultado da atividade ao longo da calha de Nankai, uma zona de subducção onde a placa marítima das Filipinas desliza sob a placa euroasiática. O tsunami que se seguiu ao terremoto foi tão devastador como o próprio terremoto. As ondas atingiram alturas de até 10 metros, cerca de 33 pés, em algumas regiões, causando grandes danos ao longo das costas do Pacífico de Kyushu, Shikoku e Honshu. O poder destrutivo do tsunami Hoei resultou em perdas substanciais de vidas e bens. Calcula-se que mais de 5 mil casas tenham sido arrastadas e mais de 29 mil hectares de terras agrícolas tenham sido inundados. Tragicamente, a catástrofe provocou um número de mortos de cerca de 5.000 pessoas.
Embora o Japão não fosse alheio a terremotos e tsunamis, o terremoto de Hoei destaca-se pela sua magnitude e pelos danos consideráveis que causou. O terremoto também causou danos consideráveis a muitos dos monumentos e edifícios históricos do Japão, incluindo o famoso Castelo de Osaka, o que contribuiu para a devastação geral. Em termos de importância científica, o terremoto e o tsunami de Hoei contribuíram para a compreensão do comportamento sísmico da calha de Nankai. Revelou o intervalo de recorrência de grandes terremotos ao longo desta zona de subducção e enfatizou o risco significativo de tsunami associado a tais eventos sísmicos. O evento de Hoei de 1707 continua a ser uma lembrança clara da vulnerabilidade do Japão a terremotos e tsunamis poderosos. As lições aprendidas com este e outros acontecimentos históricos moldaram a abordagem proativa do Japão em matéria de preparação e gestão de catástrofes, o que levou ao atual estatuto do país como líder mundial na redução do risco de terremotos e tsunamis. Número 8. O terremoto e tsunami de Unzen, de 1792. O terremoto de Unzen de 1792 e o consequente tsunami no Japão foram dos fenômenos vulcânicos mais mortíferos de que há registro na história. Ocorridos na ilha de Kyushu, os acontecimentos foram desencadeados pela erupção do Monte Unzen, um dos vulcões mais ativos e perigosos do Japão. O Monte Unzen, que faz parte de um grupo de estratovulcões, estava em erupção intermitente desde 1791. Em 21 de maio de 1792, ocorreu um enorme deslizamento de terras do Pico Mayuyama, que tinha sido enfraquecido pelas erupções. Este deslizamento de terra arrastou-se para o mar de Ariake, causando um tsunami significativo. As ondas geradas pela súbita deslocação da água foram formidáveis. Atingiram alturas de até 100 metros, 328 pés, e atravessaram o mar, atingindo a margem oposta do mar de Ariake. Várias cidades e aldeias ao longo da costa, incluindo Shimabara e Higo, foram devastadas. A escala de destruição foi colossal. Estima-se que cerca de 15 mil pessoas perderam a vida devido ao deslizamento de terras e ao tsunami que se seguiu. Os acontecimentos resultaram num dos mais elevados números de mortos associados à atividade vulcânica da história. A catástrofe levou o Japão a tomar novas medidas para compreender e prever as atividades vulcânicas, a fim de se preparar para futuras catástrofes. O evento foi um exemplo precoce do reconhecimento dos tsunamis, induzidos por deslizamentos de terras, como ameaças significativas em regiões vulcânicas. Do ponto de vista científico, o evento de Unzen ofereceu uma visão valiosa dos perigos associados à atividade vulcânica para além das erupções, particularmente os riscos de deslizamentos de terras e tsunamis. Este evento levou a uma maior consciencialização e estudo do potencial de colapso dos flancos vulcânicos e do risco de tsunami associado a esses colapsos. O terremoto e o tsunami de Unzen, ocorridos em 1792, recordam-nos claramente o leque de perigos apresentados pela atividade vulcânica e as consequências devastadoras que podem infligir às povoações humanas. Estes acontecimentos realçaram a importância de uma preparação abrangente para catástrofes que tenha em conta todos os potenciais perigos associados a OS vulcões, desde erupções e fluxos de lava a deslizamentos de terras e tsunamis. Número 9. O tsunami de Lituya Bay, Alasca, de 1958. Em 9 de julho de 1958, um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a falha de Fairweather no Alasca, provocando um deslizamento de terras na Baía de Lituya. Este deslizamento de terras gerou um tsunami que resultou na maior subida de uma onda registrada na história, mudando para sempre a nossa compreensão da dimensão potencial dos tsunamis. O terremoto, com epicentro ao longo da falha de Fairweather no Panhandle do Alasca, desalojou cerca de 36 milhões de metros cúbicos de rocha e gelo das alturas do glaciar Lituya, no topo da baía. O enorme volume de material mergulhou nos estreitos limites da baía, despoletando um tsunami local de uma escala extraordinária. A onda inicialmente subiu a encosta oposta até uma altura de cerca de 525 metros, 1.722 pés, varrendo árvores e vegetação com a sua força. Após este pico inicial, a onda irradiou pela baía em direção ao Golfo do Alasca. Apesar do imenso tamanho da onda, a perda de vidas humanas foi relativamente mínima devido à localização remota da baía. Mesmo assim, o tsunami causou danos ambientais substanciais, arrancando árvores e solo das encostas circundantes e alterando drasticamente a paisagem. O evento da Baía de Lituya, ocorrido em 1958, serviu como um importante estudo de caso para os pesquisadores de tsunamis. Os relatos de testemunhas oculares e a clara linha de corte deixada na encosta forneceram evidências valiosas sobre a elevação máxima da onda e a dinâmica dos megatsunamis gerados por deslizamentos de terra.
Além disso, o evento levou a uma melhor compreensão dos riscos associados ao facto de se viver perto de zonas propensas a deslizamentos de terras e do potencial para tsunamis localizados de enormes dimensões. Este evento realçou o facto de que, embora os tsunamis induzidos por sismos possam atravessar oceanos, os tsunamis induzidos por deslizamentos de terras confinados a uma área específica podem ser ainda mais destrutivos. O tsunami da Baía de Lituia continua a ser um exemplo notável do poder dos processos geológicos e dos fenômenos extremos que podem produzir. O seu recorde de ondas serve para recordar a capacidade da natureza para ultrapassar as expectativas humanas e sublinha a importância da investigação e vigilância contínuas em zonas propensas a catástrofes. 10. O tsunami de Sanriku, Japão. Em 1896, a região de Sanriku, no Japão, foi palco de vários tsunamis significativos. Mas o tsunami Meiji Sanriku, que ocorreu a 15 de junho de 1896, destaca-se pelo seu poder destrutivo e pelo elevado número de vítimas. Esta catástrofe foi especialmente devastadora devido à discrepância entre a gravidade sentida do terremoto que a iniciou e o tsunami inesperado e monumental que se seguiu. O terremoto, com uma magnitude estimada de 7,6, ocorreu ao largo da costa de Sanriku, na província de Iwate. Apesar da sua localização ao largo da costa, o terremoto foi sentido pelos residentes, mas foi relativamente fraco em terra e causou pouco alarme. No entanto, cerca de meia hora depois, um tsunami devastador atingiu a costa de Sanriku sem aviso prévio. As ondas do tsunami atingiram alturas extraordinárias, com alguns relatos afirmando que subiram até 38 metros, aproximadamente 125 pés, ao atingir a costa. Numerosas comunidades costeiras foram totalmente destruídas, pois as suas defesas eram insuficientes contra o poder das ondas que se aproximavam. O número de mortos foi tragicamente elevado. Estima-se que cerca de 22.000 pessoas perderam a vida devido ao tsunami, o que o torna um dos mais mortíferos da história do Japão. Este acontecimento provocou também danos econômicos consideráveis, com milhares de casas destruídas e vastas áreas de terra arável, arruinadas pela inundação de água salgada. Do ponto de vista científico, o tsunami de Sanriku de 1896 desempenhou um papel importante na compreensão da gênese e propagação dos tsunamis. Levou ao reconhecimento dos terremotos de tsunami, que são terremotos que geram tsunamis de magnitude muito maior do que seria de esperar dada a energia sísmica que libertam. O evento Meiji Sanriku realçou a necessidade de uma preparação abrangente para tsunamis, incluindo sistemas de alerta precoce e educação do público sobre a importância da evacuação imediata após qualquer abalo visível. O tsunami de Sanriku, ocorrido em 1896, é um exemplo profundo do poder destrutivo dos tsunamis e da importância de uma previsão e preparação precisas para os mesmos. É um lembrete claro de que mesmo uma atividade sísmica relativamente moderada pode gerar tsunamis devastadores, enfatizando a necessidade de vigilância e prontidão em todas as comunidades costeiras, independentemente da força percebida dos terremotos em alto mar.